Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje é edição de sexta-feira, né? A gente faz aquele faça o que quiser aqui e hoje eu queria falar com vocês de dois quadrinhos que eu gosto bastante e que basicamente são exatamente a mesma ideia, só que completamente diferentes. A gente vai ter aqui o Y, o Último Homem e o Mundo Mulher. O Y é uma história que foi publicada pelo selo Vértigo, né, da DC Comics. Ela era escrita pelo Bray K. Vaughan, não sei como é que pronuncia o nome do cara, mas ele tinha feito já o Ex Machina, que é a história de um prefeito que tem superpoderes e conversar com máquinas, que também é outra coisa maravilhosa. Fez o Saga, que é uma história em quadrinho mais recente dele, que a galera paga muito pau, eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas o pessoal fala muito. Paper Girls, ele foi roteirista de séries de TV, né, fez alguns episódios lá pro Lost, e ele tem uma pega muito boa, né, um trabalho bem legal. E aqui, o Mundo Mulher, ele é escrito pela outra, que eu vou ter dificuldade para falar o nome, né, Aminder Dhaliwal, ou Aminder, não faço ideia. Ela, segundo aqui a orelha do livro, ela é lá de Ontário, né, do Canadá, tá morando em Los Angeles, trabalha com animação. E aqui tem uma série que ela começou a escrever pro Instagram dela. Ela fazia publicações quinzenais, né? Eram como se fossem tiras em quadrinhos, né? O Último Homem, vale dizer aqui também, ele tem desenhos da Pia Guerra, né? Entre outros desenhistas, mas a principal artista da série é a desenhista Pia Guerra. E as duas histórias têm em comum esse plot, né? Aconteceu alguma coisa e os homens, tudo que tem o sexo masculino, né? Tudo que tinha o cromossomo Y, sumiu da face da Terra, né? No caso aqui do Último Homem, isso não é bem verdade. Porque aqui na capa, essa aqui é a minha edição, né? Essa história aqui foi relançada pela Panini Comics agora numa versão capa dura, mas eu tenho umas versões anteriores que são 10 volumes, capa mole, né? Gosto bastante dessa série aqui. E aqui você vê que o Y, na verdade, o Y, além de ter alusão ao cromossomo, também tem a ver com o Yorick, que é esse protagonista que, por alguma razão, ele e o macaquinho Ampersand, o bichinho de estimação dele, são as únicas criaturas com cromossomo Y que são poupadas. E vale notar que, putz, a série já começa tensa. A primeira página é impressionante, porque aqui os homens morrem em questão de segundos, todos no planeta. Hemorragia, soltam sangue pelo nariz, pelo olho, caem duros, em questão de segundos todos morrem, né? E as mulheres, de repente, se veem sozinhas no planeta. E o bacana dessa história é que o Brian, ele vai, lógico, né? Vai colocar o protagonismo todo em torno de Yorick. A gente, dos mistérios é descobrir o que foi que aconteceu com os homens. Por que não afetou só o Yorick? Tem mais alguém que escapou? E daí vai acabar virando uma grande viagem pelo mundo, né? Eles vão de um lugar para outro, só que como muitos dos meios de transporte foram prejudicados, né? O cara até tem uma lista de atribuições, né, do que homens e mulheres fazem. E eu acho muito divertido que vem no final do volume que fala a maior parte dos pilotos de avião eram homens, então você tem poucas mulheres, né? A maior parte da engenharia, do pessoal que promovia as coisas, os homens ocupavam esses cargos. Aí quando eles somem, as mulheres vão ocupando, mas não no volume suficiente para manter, né, a energia, os transportes como eram antes. Então você tem um mundo que é radicalmente diferente. E o Yorick vai com um grupo de pessoas passear por esse mundo, tentar entender o que aconteceu. Ele provavelmente é uma das chaves para evitar a extinção da raça humana, né? Pela questão de reprodução mesmo. Vão tentar trabalhar com clonagem, vão tentar... Enfim, tem uma série de campos e de histórias, mas o principal aqui são as relações entre os personagens e as situações que o Brian bola dentro desse mundo. Já aqui, a Minder Dhaliwal, eu acho muito divertido porque os homens aqui não morrem de uma hora para outra. Simplesmente, um cientista percebe que estão nascendo menos homens e em questão de 2, 3 gerações param de nascer homens. Você tem só mulheres, então. E daí, não tendo esse salto traumático, né, a perda, o luto, a destruição, sabe? O que você vai ter é um mundo que ela retrata em que as coisas estão mais tranquilas, em que elas tiveram tempo de se organizar, fazer bancos de esperma, bolar técnicas de clonagem. E daí você tem uma série que vai mais pro humor. Não tem como no Y
aquele ritmo aventuresco de série, de arcos, história e de confronto e conflito e espionagem. Aqui tem muita aventura, né? É uma história muito masculina, né? Apesar, eu acho que o Brian ele escreve muito bem. Eu acho que ele tem umas ideias, uma abordagem muito legal, mas é uma história que te prende pela sequência de enredo, que vai e você quer saber qual que é o próximo passo. Já que não, você tem uma situação muito mais tranquila. São relações entre um grupo de mulheres, né? Que é um grupo que eu achei sensacional. Esse livro aqui saiu pela editora Conrad, acho que agora no começo do ano, ou finalzinho do ano passado. Eu achei incrível, né? Eu gostei bastante, foi bem delicioso de ler, né? E você vai ter um grupinho, é como se fosse uma pequena comunidade de mulheres, e você tem lá as nossas... são 10 protagonistas, né? 10 personagens, cada uma com uma personalidade específica, com uma condição específica, e elas vão interagindo, e daí é o dia a dia delas. É muito com o espírito, não de uma série aventuresca, mas de uma tira de humor. Porque você vai ter muitas situações engraçadas, mas ao mesmo tempo que você tem essas situações engraçadas, você também tem espaço para cutucadas, né, inteligentes sobre a nossa estrutura de hoje, né, sobre questões de desigualdade. E é muito bacana, porque eu achei que não fica só nisso, ela vai além, né, a Minder. Você vai ter piadas com relacionamento, vai ter considerações sobre política, liderança, memória, história. Ela mandou muito bem nesse livro aqui e eu gosto muito. Gosto dos dois, na verdade. E eu trouxe justamente pra gente ver essa curiosidade, né? Porque é a mesma ideia, né? Você vai ter um mundo em que os homens, de repente, os homens desaparecem. Aí uma abordagem feita por um homem, aqui a gente até pode discutir nessa coisa, né? O protagonismo masculino e tal. E aqui uma outra feita por uma mulher, que você tem várias mulheres e é difícil dizer quem que é a protagonista, porque elas levam juntas a história, né? Levam trocando ideias, levam rindo dos limites, dos próprios limites, dos tropeços que elas têm, não se levam muito a sério. Tem até uma sequência que eu acho muito bacana ali, que elas comentam sobre como o humor ajuda a lidar com o fim do mundo, né? Porque tem a questão de que a reprodução acaba se reduzindo, né? Nós estamos vivendo um processo de redução, né? de população na Terra e não de ampliação. Mas é bem bacana, bem leve. Eu acho que para essas épocas que a gente está vivendo mais pesadas, é uma leitura muito legal. Recomendo pra caramba, né? E são basicamente esses dois, né? Na verdade eu recomendo os dois. Eu acho que o Y é um pouco mais barra pesada. Ele tem uma hora lá pra frente, porra, são 10 volumes que eu tenho aqui, né? Tem uma hora lá pro meio, assim, entre os 6, o 7, o 8 ali, que você fica pensando, cara, já devia ter acabado, né? Que meio que dá uma cansadinha, dá uma enrolada. Mas o final é um dos melhores finais que eu já li. Toca bastante, assim, é bem emocionante. E ela que também já não tem essa questão épica, não tem essa questão da aventura, mas é muito leve, é muito saborosa, assim. Daí eu achei muito legal a mesma ideia, o mesmo ponto de partida e duas soluções completamente diferentes, assim. Recomendo os dois. Então, gente, esse foi o Papo Rápido de sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido. E vamos nos falando aí. Um ótimo final de semana para vocês. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, assine o nosso canal. E nos vemos por aí, pessoal. Até mais!